Bom dia a todos! O tema a ser tratado hoje é sobre a paternidade do embrião fecundado post-mortem. E a primeira pergunta que faço é a seguinte: como é tratada a reprodução artificial post-mortem à luz da legislação brasileira? Como o próprio termo sugere, para essa forma de fecundação, utiliza-se o sêmen por meio de técnicas especiais após a morte do seu doador. O Código Civil de 2002, no seu artigo 1597, no inciso 3, reconhece os filhos gerados por fecundação artificial homóloga, em que o óvulo e o sêmen pertencem ao casal, ainda que tenha falecido o marido. Por haver divergências quanto aos direitos dessa criança, este assunto será tratado detalhadamente no decorrer do vídeo. En passant, falarei sobre a paternidade do embrião post-mortem e seus reflexos no direito de família. Diante das inovações no ramo da reprodução humana assistida e a inexistência de uma legislação específica que trate de direitos aos filhos provenientes de inseminação artificial post-mortem, algumas controvérsias jurídicas ocorrem e no caso em questão está apontado para o direito de família, que é o nosso foco principal aqui. Ao analisar a situação, vejamos que a legislação é muito restrita, pois não há dentro no âmbito jurídico com mais precisão, abrindo espaço para várias interpretações doutrinárias, pois não há uma regulamentação do direito dos filhos provenientes de um embrião, o qual é submetido à técnica de criopreservação, em que consiste em um congelamento de material biológico em baixas temperaturas com o intuito de preservá-lo. Existem dois tipos de filiações, a procriação carnal e a procriação assistida. Essa última, como exemplo, é a inseminação artificial, as quais são reguladas pelo Código Civil, mas as controvérsias encontram-se em relação aos reflexos no direito de família, pois no Código Civil fala-se muito pouco no caput do artigo 1597 e no seu inciso 3º, ao positivar que presume-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, ou seja, trata-se de uma presunção de paternidade e ignora a mesma situação em relação aos filhos provenientes de uma união estável. A outra situação complicada é apontada no inciso 2 do referido artigo, ao afirmar que existe a paternidade por presunção aos nascidos nos 300 primeiros dias subsequente à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Diante da falta de uma regulamentação ampla na legislação infraconstitucional, a doutrina majoritária reconhece a filiação dos nascidos post-mortem, seja proveniente de vínculo matrimonial ou união estável. Vale ressaltar que a paternidade por presunção em relação às uniões estáveis é amparada de forma indireta na Constituição, já que em seu parágrafo 3º do artigo 226 reconhece a união estável como entidade familiar. Desta forma, conclui que os direitos são iguais, preservando assim o princípio da isonomia. Enfim, concluí. A reprodução pós-mortem divide opiniões em relação aos direitos sucessórios. Diversas doutrinas pleiteiam se a pessoa concebida in vitro pós-mortem tem direitos sucessórios em relação aos bens do falecido, que deixou seu material genético preservado em um centro de reprodução humana assegurado medicamente. Os direitos sucessórios de uma pessoa, segundo o Código Civil, começam com o nascimento ou a concepção anterior ao momento da abertura de sucessão. O artigo que regula essa situação é o 1798, que diz o seguinte: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Grande parte das doutrinas apontam que o fato do Código Civil ter sido elaborado em 2002 faz o artigo 1798 ser ultrapassado, pois na época a técnica de fertilização in vitro e reprodução pós-mortem não era conhecida e tinha poucos índices de sucesso, por ser uma inovação na medicina. Mas conforme a medicina evoluiu,
Atualmente, essa nova maneira de reprodução tem grandes índices de sucesso, e essa parte da doutrina concorda que a reprodução pós-mortem é legítima para ter direitos sucessórios. Ademais, com o objetivo de congelar o sêmen se não for fecundá-lo posteriormente. O congelamento do material genético, em si, já demonstra a vontade do falecido de usar esse material para a reprodução, salvo, se o falecido deixar em expresso, sua objeção à utilização do seu material genético. Freitas e Rigo são exemplos dessas respectivas doutrinas. Em contrapartida, outros doutrinadores discordam do direito de sucessão nos casos de reprodução pós-mortem, por não ter sido concebido ou por não ter nascido na época da morte do genitor, anterior à morte do genitor. Ou seja, por ser uma situação que não é legitimado no Código Civil, no artigo já mencionado anteriormente, para esses doutrinadores, o fato de preservar o próprio material genético não é suficiente para garantir o direito de sucessão. Almeida Júnior, por exemplo, é um dos doutrinadores contra os direitos sucessórios aos indivíduos frutos de uma reprodução pós-mortem. Devido aos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, estabelecidos constitucionalmente, as decisões favoráveis à legitimidade de direito sucessório aos indivíduos concebidos pós-mortem são mais recorrentes, como será visto a seguir. Atualmente, a única resolução que nós temos acerca da reprodução assistida é do ano de 1992 e ela não possui força de lei. Nessa resolução, nós temos a possibilidade da criação de embriões para ser feita a fertilização, porém os embriões que são excedentes, eles não podem ser descartados ou destruídos. Nós temos ainda um projeto de lei feito pelo senador Lúcio Alcântara, onde aparentemente ele exclui a possibilidade dessa fertilização pós-mortem, impondo até mesmo em um dos seus artigos a destruição, no caso do falecimento de um dos doadores. Ainda temos também uma tipificação penal, onde seria crime se utilizar desses gametas no caso do falecimento de uma das partes. E caso isso fosse feito, de alguma forma, nós não temos algo que delimite como seria feito para a criança, a distribuição do patrimônio, os limites sucessórios no caso dessa inseminação. Já em um outro projeto em tramitação, nós temos a possibilidade da utilização desse embrião pós-mortem, desde que ele tenha sido expresso em um testamento anteriormente feito, e aí, no caso, a companheira ou a esposa poderia usar. Nós temos até uma decisão de 2010, onde um juiz deu autorização para que uma esposa se utilizasse desse material, desse embrião gerado antes do falecimento de seu marido, que foi acometido com câncer, e ele autorizou a utilização desse embrião, e aí ela conseguiu a autorização do juiz, ela fez a inseminação, ela teve a criança, porém ainda não se sabe o que vai acontecer com os direitos sucessórios dessa criança, porque nada foi dito dentro da decisão do juiz. A reprodução humana tem inovado com o surgimento de novas técnicas de reprodução. Casais que anteriormente eram impossibilitados de terem filhos biológicos, hoje desfrutam da possibilidade através da reprodução assistida, que nós temos aí a intracorpórea, onde é feita a fecundação no corpo da mulher, que é a inseminação artificial, e a fecundação in vitro, que é a extracorpórea, onde é colhido o material genético do casal e é feita a manipulação direta no laboratório. Devido à falta de legislação específica no Brasil sobre a reprodução assistida, hoje as clínicas exigem uma documentação assinada pelos pacientes declarando a ciência dos ônus e dos bônus da medida a ser utilizada. No que concerne a primeira jornada do Conselho de Justiça Federal de 2002, no enunciado de número 106, contra a paternidade do marido falecido, tem-se que, para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo obrigatório que, ainda
que haja autorização escrita do marido para que se utilize o material genético após a sua morte. Alguns doutrinadores, como Diniz, defendem que a coleta do material e a utilização dependerá do matrimônio ou da união estável. Quanto às sucessões, a questão da herança repercute uma situação atípica, há de se analisar a capacidade de herdar pela falta de regulamentação específica em lei. Então, a gente pode concluir que a igualdade de filiação, ou seja, o reconhecimento aí da paternidade do filho pós-mortem e do filho anterior à morte, faz apologia ao tratamento isonômico a todos os filhos, bem como a igualdade da pessoa humana, que veda qualquer tipo de discriminação, devendo todos serem tratados de modo igualitário, sendo defeso qualquer tipo de limitação ao filho concebido pós-mortem.